Na quinta-feira, a Justiça deve decidir a pena para duas irmãs acusadas de maus tratos psicológicos contra a própria mãe, de 75 anos. A denúncia foi feita pela filha mais nova, que instalou câmeras pela casa em Aparecida de Goiânia. Em um trecho da gravação, Dona Damiana, que não anda, pede para ir ao banheiro. A filha, Maria Aparecida, chega a cantarolar e ironiza o pedido. Quero ir ao banheiro. Ha, 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 ho, 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 quero ir no banheiro. Mas não falou pra mim que tá, não? Então vai ter que saber. Rapaz, vai pra primeira mentir. Em outro trecho, mais deboche e violência psicológica. Na presença de Dona Damiana, Maria Aparecida diz à irmã que vai deixar de cuidar da mãe. Nega, filha, eu não vou morrer por causa dela aqui. Ela morre por mim. Ao todo, são quase 40 minutos de cenas registradas por câmeras instaladas na casa. Foi a filha mais nova de Dona Damiana que decidiu armar o flagrante depois de desconfiar dos maus tratos. Maria de Fátima procurou a ajuda do Ministério Público. As irmãs denunciadas vão responder pelo crime de submeter idoso a condições desumanas, previsto no Estatuto do Idoso. E não é a primeira vez que Dona Damiana é maltratada por parentes. Segundo Maria de Fátima, ela ficou paralítica depois de apanhar do neto há 2 anos, quando morava no estado do Pará. E justamente por isso, foi morar em Aparecida de Goiânia com as filhas. Josefina e Maria Aparecida, que aparecem na filmagem, foram denunciadas à Delegacia da Mulher, que já encaminhou o caso à Justiça. Pela narrativa da própria vítima, ela estava sendo submetida a situações degradantes, o que caracteriza o crime de expor a integridade e a sua vida por se tratar de uma idosa. As irmãs acusadas de maus tratos não têm mais contato com a mãe. O Ministério Público de Aparecida de Goiânia tentou um acordo para que as duas pagassem pensão alimentícia. Elas não concordaram. O processo aqui foi arquivado, mas Maria de Fátima entrou na Justiça com a ação de alimentos. Eu acredito que elas vão ser punidas, apesar da pena ser risória, que todo mundo sabe, mas devolve um pouco de dignidade. Os vídeos mostram como Maria Aparecida e Josefina Chagas tratavam a mãe de 75 anos de idade, de cama há 2 anos. Nas imagens, Maria Aparecida debocha da mãe e não quer levá-la ao banheiro. A irmã dela, Josefina, age com a mesma crueldade. Dona Damiana, que é mãe de 10 filhos, relata os momentos que passou com as duas. Empurrar. Eu caía. Xingava a senhora, falava palavrões? Só essa velha. Hoje dessa velha não. As câmeras foram instaladas depois que Maria de Fátima percebeu que a mãe sofria maus tratos. Depois de um certo tempo, as outras duas irmãs não queriam mais ajudar a cuidar de Dona Damiana, que veio do Pará há 2 anos. Quem decidiu trazê-la para cá foi Fátima, assim que soube que a mãe foi agredida pelo próprio neto com chutes e empurrões. A idosa fraturou a coluna e desde então não consegue mais andar. Por causa de uma televisão, ele queria no canal, minha mãe queria em outro canal, e aí ele agrediu minha mãe. Maria de Fátima procurou o Ministério Público para ter a colaboração das irmãs. Como elas não tinham condições de contribuir com R$250 por mês, foi estabelecido que elas ficariam com Dona Damiana 2h30 por dia. O problema é que Fátima desconfiou que a dupla estaria agredindo a própria mãe. Muito sangue no chão, eu cheguei mais cedo, elas tentaram limpar o chão, só que eu cheguei muito cedo, já cheguei entrando, não deu tempo. Eu perguntei o que era aquilo, elas não souberam me responder. A comerciante prestou queixa na polícia. As duas vão responder apenas pelo crime de perturbação. Maria Aparecida diz que só brincava com a mãe. E aquilo para nós era normal, né? Nós nunca bati nela, nós nunca espancou ela, nós nunca maltratou ela. Que eu saiba, nem uma irmã maltratou minha mãe. Já Josefina vai mais longe.
Falei muitas vezes que queria morrer para não cuidar da minha mãe. Não nego do que eu falo, eu não nego não. Porque eu estava muito doente, né? Aí eu falei, nossa, eu não estou aguentando mais, eu prefiro morrer. A senhora tem vontade de vê-las depois disso? Não tenho vontade não. Não levou a senhora no banheirão? Ela não levou a senhora não. Ela aposta quanto? Rapaz, eu aposto que eu vou, viu? Quer ver que não levou? O papel não estava ali. Levou não. Levou a senhora no banheiro de maneira alguma, meu filho. Ela estava fazendo nada aqui. E eu falei, ela estava fazendo nada aqui, senhor. Olha, está aqui, filha. Ó. Está me ensinando? Não. Eu estou no banheiro, você não. Então tá bom. Anda aqui, pega ela aqui. Mas gosta de aguentar, né? Você aguentar? Eu nem vou, mãe. Ai, filha, você pegar lá a cabine, vai. Ajuda não vou te chamar, não. Você acaba de ficar pegando mal, não tem que eu dou conta, mas eu levantar esse movimento, eu dou conta sozinho. Entendeu? Dou conta sozinho. Eu quero ser. Vou pôr calma. Não sabia, não. Por isso que eu só tô assim. Se eu dar o toque, sabe que a senhora é essa, eu deixei de ir. Se a senhora fosse mais calma, não estaria assim. Mas como a senhora sabe só, aí o trem pegou pro seu lado, né? Queria pé, mãe, vira o pé. Queria porque queria televisão. Aí o seu neto chegou, peraí, você quer televisão? Peraí, que eu vou dar uma televisão pra vocês. Mas lá que a Bíblia da senhora vai ficar televisão, não foi? Aí, tá vendo? Aí a senhora queria ficar lá. Aí, viu? Olha o que a Globo deu pra senhora. Viu? Um presente tão grandão pra senhora, a Globo. Viu o que, mãe? Ele que ela queria assistir a novela da Globo. Aí o seu neto não deixou, né? Derrubou a senhora para quebrar a coluna, né? Olha isso. Ele que poderia estar a senhora na senhora, né? Precisa uma coluna. Aos 75 anos, mãe de 10 filhos, a pernambucana Damiana Tomás de Aquino Chagas enfrenta uma das maiores decepções que já passou. Não querer estar com duas filhas, Josefina Chagas e Maria Aparecida Tomás Pires. Ela tem medo dela? Tenho. Ela imaginava que as próprias filhas pudessem fazer isso? Não, nunca pensei. A família da idosa diz que as duas irmãs aparecem nessas imagens agredindo verbalmente a mãe enquanto cuidavam dela. Vai agilizando aí. Levanta. Levanta. Não dá pra mim. Levanta. Olha, tá vendo? Por ela, você pode avisar e fazer o que quiser. Os flagrantes foram gravados durante quase 3 meses. A vítima mora no setor Serra Dourada, em Aparecida de Goiânia, com a filha caçula, autora da denúncia. Sempre quando eu saía de casa, ela pedia para que eu levasse ela no banheiro antes. Ela ficava um pouco tensa no horário que eu saía. E quando eu chegava, ela estava trançando as pernas e não pedia para ir no banheiro. Que as agressões sempre aconteciam na hora que minha mãe pedia para ir no banheiro. Quero ir no banheiro. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Quero ir no banheiro. Só não falou pra mim que está andando? Então pra que você sabe isso? Rapaz, já tá aprendendo a mentir. Maria de Fátima instalou a câmera no quarto onde a mãe fica. Ela explica que pediu ajuda às irmãs para cuidar da mãe apenas por 2h30 por dia. Foi o suficiente para as agressões. Aí a senhora pega e se encerra e fala, vocês estão novos. As mulherzonas dessa, a coisa de cuidar de mim, não é assim. O trem não funciona assim. Aqui não tem ninguém que seja escravo, ninguém. A dona Damiana saiu do Pará porque teria sido agredida por um neto de 23 anos. Ela sofreu fratura em 3 locais da coluna, por isso hoje depende de ajuda para tudo, porque não consegue nem mesmo ficar em pé sozinha. A aposentada não imaginava que a violência continuaria mesmo longe, só que por parte das próprias filhas.
As suspeitas moram bem perto da mãe, no mesmo setor. Procuramos na casa de cada uma, mas ninguém apareceu. O caso foi parar na polícia, que enquadrou as irmãs no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso prevê, no artigo 99, as condutas em que pode criar uma situação de risco, uma situação degradante, humilhante, em que coloca o idoso numa situação que ele não tem como reagir e o outro tem a obrigação de cuidar, que era o caso. Eu espero que saia essa pensão alimentícia, mesmo sendo pouco, porque nós temos que sair, que venha me ajudar, né? Porque é muito difícil você cuidar sozinha 24 horas do idoso sem descanso. O Ministério Público determinou hoje uma pena alternativa para 2 irmãs que maltratavam a própria mãe em Aparecida de Goiânia. Cenas divulgadas nesta semana revelam que elas ironizavam e debochavam da idosa. Agora, as irmãs vão ter que prestar serviço à comunidade. Antes de entrar para a audiência, as irmãs Josefina e Maria Aparecida negaram ter maltratado a mãe de 75 anos. Não tinha nada assim demais, né? Isso aí nunca aconteceu. Às vezes nós duas brigávamos, só eu e minha irmã, mas nós brigando com a minha mãe. As duas foram flagradas por uma câmera escondida, humilhando Dona Damiana. Neste trecho, elas ironizam o pedido para ir ao banheiro feito pela mãe, que não pode andar. Quero ir no banheiro, ha, 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 quero ir no banheiro. Mas ela não falou para ele que estava, não? Então vai ter que saber. Rapaz, já tá aprendendo aqui. A denúncia foi feita por Fátima, outra filha de Dona Damiana. Ela disse que desconfiou das irmãs depois de encontrar hematomas na mãe e ainda manchas de sangue no chão da casa. No acordo firmado hoje entre as duas partes da família, o promotor considerou que Josefina e Maria Aparecida submeteram a idosa a condições desumanas, crime previsto no Estatuto do Idoso. Como a pena é inferior a 2 anos, ele determinou o pagamento de pena alternativa. Elas terão que prestar serviço à comunidade durante 7 meses. Josefina e Maria Aparecida agora vão passar por entrevistas com assistentes sociais e psicólogos. Só depois será definido que tipo de serviço elas devem prestar à comunidade. O cumprimento da pena será fiscalizado por uma equipe do Juizado Especial Criminal de Aparecida de Goiânia. Mensalmente é feito controle sobre o cumprimento e a qualquer momento, caso haja o descumprimento dessa transação sem motivo justificado, daí nós daremos seguimento ao processo criminal. Fátima espera que as irmãs aprendam a lição. Ela saiu da audiência levando Dona Damiana. O esforço agora é para cuidar da mãe e reconstruir a família. Se minha mãe se manifestar querendo ver ela, com certeza minhas portas vão estar abertas. Eu nunca proibi ela de ir lá, sendo que eu esteja perto.